Olá, aqui é Tia Gleice. Nós estamos na terceira aula, certo? Finalizando o estudo sobre a Páscoa, tá bom? Lembrando que a primeira Páscoa foi realizada, né, no Egito, quando a ordem, né, de Deus foi para que Faraó deixasse o seu povo ir, né? No contexto histórico, depois de mais de 400 anos de Israel escravo, né, na servidão do Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão e chamou Moisés e o designou como líder do êxodo, né? Em obediência ao chamado, Moisés compareceu perante Faraó e lhe deu a ordem divina, né? Deixa aí o meu povo. Então, depois dessa Páscoa, né, Deus instituiu que ela fosse, né, lembrada todo ano. Né? Então, a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda primavera, obedecendo às instruções divinas, né, de que aquela celebração seria por estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Foi um sacrifício eficaz para a preservação do primogênito, né? Para que o primogênito não morresse a partir da ceia, né? E, no contexto histórico, seria lembrado, né, para que o povo sempre anualmente lembrasse desse acontecimento e não esquecesse, né? E passasse também para os filhos, as próximas gerações, né? E hoje o último conteúdo de estudo é sobre Jesus, né? A Páscoa e Jesus, o significado, né? Vamos ler o texto de Lucas capítulo 22, do versículo 13, até o 20. Vamos ler? E indo eles, chamaram como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai, e o repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Certo? Esse é o texto da última ceia que Jesus participou com os discípulos. Ele já estava
já sabia que iria, né, ser preso e ia ser morto. Aqui. Então, a Páscoa e Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético. A falar de Jesus Cristo, o Novo Testamento nos ensina explicitamente que as festas judaicas são a sombra das coisas futuras. A redenção pelo sangue de Jesus nos faz lembrar que no Antigo Testamento, né, todo o simbolismo do cordeiro, né, dos pães asmos e da erva amarga, né, tem um simbolismo relacionado àquela Páscoa que foi feita no Egito, né, para poder o povo ser liberto. E essa Páscoa aqui, que é o Novo Testamento, né, que Jesus realizou com os discípulos, sua última Páscoa, se refere, né, ao seu corpo, que é o pão e o suco de uva, né, o vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, no Antigo Testamento, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus, que Deus tirou os israelitas do Egito, né? Mas não porque era um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos em Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Então, pela maravilhosa graça de Deus, também nós, né, não merecemos, nós não somos merecedores dessa graça, né? Mas Deus nos amou primeiro, né? Assim como também os egípcios não eram merecedores, mas pela graça salvadora de Deus, né? E pelo seu conserto, né? Que Deus já tinha prometido lá atrás, né? A Abraão, né? Foi uma promessa que Deus fez a Abraão, então foi um conserto para que o povo, né, fosse justamente habitar na terra de Canaã, né? Esse é o primeiro significado. O segundo, o propósito do sangue nas vegas das portas, né, era para salvar da morte todo filho primogênito, né, de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim também de salvar da morte e da morte e da ira de Deus contra o pecado. Então, é o significado, né? O sangue nas portas, né, nas vegas das portas, era poupando o filho primogênito, né? Mas Deus, como o filho unigênito, né, nos derramou o seu sangue para nos salvar da morte e da ira, né? E da ira de Deus contra o pecado. Está em Hebreus 9, vamos dar uma olhadinha em Hebreus 9. Confirmar aqui a palavra de Deus, Hebreus. Cadê Jesus? Hebreus 9, do 15 ao 17.
do 15 a 17. E por isso é mediador de um povo, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Então, a morte de Jesus, né, foi mediador, né? Jesus foi o mediador do Novo Testamento, intervindo, né, do que foi feito lá no Egito, do cordeiro, né? O cordeiro foi morto, foi assado com tudo, né? Cabeça, o corpo, as pernas, as vísceras, tudo. E Jesus, né, também como cordeiro, foi um cordeiro que, como tem na palavra, não foi quebrado nenhum osso, né? Para justamente também a prefiguração do cordeiro do Antigo Testamento. O cordeiro pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso pronuncia a morte de Cristo em substituição da morte do crente. Paulo expressamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. Então, o Cordeiro Pascual serviu de substituto do primogênito. Lembra que o anjo destruidor, né, passou por cima das casas por causa do sangue nas portas, nas vegas das portas, né? E todo primogênito dos judeus foi salvo, né? Mas os primogênitos dos egípcios foram mortos. Então, em substituição da morte do crente, né? Então, para a gente não ter a morte, né, da vida eterna, né, em relação do pecado, então Cristo é a substituição do cordeiro do Antigo Testamento. Então, Cristo como cordeiro, né, foi morto e crucificado por nós. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O cordeiro macho separado para a morte tinha de ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Então, o cordeiro macho tinha que ser de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, né, que representava, né, o Cristo, né, que são prefigurando a imagem de Cristo, né, no Novo Testamento, que Jesus nasceu, né, nasceu e
habitou entre nós, cresceu, né, andou no meio do povo, no mundo, mas ele não tem nenhum pecado, né? Não é, ele era humano, mas também Deus, né? Então a sua impecabilidade, né, que foi o perfeito Filho de Deus, né? O Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, né? O sacrifício eficaz. Hebreus 4, vamos dar uma olhada de Hebreus 4. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo, né? Então, por último, foi o quê? Alimentar-se do Cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do Cordeiro. Então, isso aqui significa que se alimentar do Cordeiro, né? Então era tipo assim, o povo de Israel, para fazer parte do povo mesmo, se você é povo de Deus, você vai ter que assar o carneiro e comer para identificar a comunidade israelitas. Então Deus ordenou que o povo comesse, né, para além de salvá-los, né, da morte e libertá-los de lá, e a salvação do primogênito, tinha que, por obediência a Deus, né, então tinha que comer o carneiro, para dizer que fazia parte, né, do povo de Israel, né? Então, para que e essa morte do Cordeiro que os salvou da morte física, né? Foi o primogênito. 1 Coríntios 10, 24. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. É isso mesmo? 1 Coríntios 10, 24. É isso aí mesmo. 1 Coríntios 10, não, 11. Perdão. 1 Coríntios 11, 24. Todavia, nem... Cadê 11, 24? Meu Deus, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o sacrifício inicial. Meu Deus do céu, misericórdia. É 1 Coríntios 10, 16 mesmo, que fala justamente do Cordeiro. 1 Coríntios... Ai, Jesus, 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pronto. Então, assim como
No caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, que é a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Precisamos realizamos em continuação a ceia do Senhor como memorial em memória dele. Agora é 1 Coríntios 11, 24. Tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o pão, né, partido em memória de Cristo. Aqui significa o quê? Esse pão e esse sangue derramado, né? Que no Antigo Testamento foi a morte do Cordeiro, né? Salvou da morte física, né? Então, é a separação do pecado, né? É a separação porque assim, Deus nos quer em comunhão com Ele. Então, para termos comunhão com Ele, nós temos que participar dessa ceia, certo? E assim, com os israelitas na época da libertação do povo no Egito. Então, eles tinham que participar dessa ceia, né, para ter comunhão com Deus, né? Para que Deus, eles se chegando a Deus, Deus se chegou a eles por causa da obediência da morte do Cordeiro, né? E até entrando nos pães asmos, o pão, né, que significa o corpo de Cristo, né? Hoje, né, no Antigo Testamento, o corpo de Cristo, os pães asmos, né? Então, o pão sem fermento, né, que significava que o povo tinha que comer para quê? Que o fermento significava o pecado. Então, o pão sem o fermento era para que o povo, né, se purificasse, né, como se fosse uma purificação. Então, eles passavam o quê? 7 dias comendo esse pão asmo para a santificação, para poder se aproximar de Deus. Então, Jesus também, né, prefigura o pão, mas esse pão é para justamente quem participa do corpo, né, de Cristo, é para aqueles que têm comunhão, né? Comunhão com Cristo, para termos comunhão com Ele, mais intimidade, né? Estarmos ali próximo com Ele, né? O derramamento de sangue do Cristo, do Cordeiro, né? Pascual, o derramamento do sangue e o seu corpo, né? Como o pão, né? Pão da vida. Então, esse é para que nós tenhamos comunhão com Cristo. Fazemos parte, né, vamos dizer assim, que nos faz verdadeiros cristãos, né? Filhos de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, nós temos essa comunhão, certo? Então, esse foi a expressão do sangue nas vegas das portas. Era efetuada com fé e obediência. Essa obediência pela fé resultou, então, a rendição mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Romanos 1, 5. Vamos lá, Romanos 1, 5. Pelo
qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Recebemos a graça e o apostolado, a obediência da fé. Justamente o sangue na verga das portas, a obediência com a fé, né? Para que os primogênitos não fossem mortos, né? Então, o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães asmos. Agora que chegou, né? Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Estes pães asmos apresentavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, e o mundo e o pecado. Então, era a separação do pecado, né? Que era do Egito, do mundo e do pecado, os pães asmos. Então, semelhantemente, o povo redimido por Deus e chamado a separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se somente a Deus. Mateus 16. Mateus 16, 6. Jesus disse-lhes: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Certo? E é o que nós devemos fazer. Então, Jesus, né, na sua última ceia, né, com os discípulos, ele disse, né, fazei em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória. Engraçado. Do mesmo jeito, né, que na saída do Egito, né, Deus ordenou que o povo fizesse anualmente, para que eles lembrassem, né, da saída do povo no Egito, né, para estatuto perpétuo, mas para que eles viessem a lembrar do que Deus tinha feito, né? E aqui também Jesus, né, com o mesmo sentido, né, que a gente tem que comer o pão e beber o vinho em memória de Jesus Cristo, né, o que nos salvou, né, para a gente lembrar do seu sacrifício, né, sua morte de cruz, do seu sangue derramado, para nós lembrarmos, né, como este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Esse foi o nosso estudo e eu creio que virá mais outros estudos, certo? Nós estamos aprendendo, né? Eu também estou aprendendo junto com vocês. Vocês não estão aprendendo só, não. Eu também estou aprendendo. E eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo juntos, certo? Tá bom?
Até a próxima aula. Conto com você, tá bom? Nós temos que nos interessar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Não é encontrar um texto já pronto. Mesmo que você pegue esse texto pronto, mas o texto principal, a base, né? A base, o texto, vamos dizer assim, a fonte, né? A fonte tem que ser a Bíblia, não pode ser outro contexto fora da Bíblia. O nosso texto de estudo tem que ser a Bíblia, né? Depois é que você vai para outro texto relacionado ao texto, o mesmo texto da Bíblia. Mas a Bíblia é o primeiro local que você tem que estudar, que você tem que ler. Que nós temos, né, que estudar, que nós temos que ler é a Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para um outro estudo. Eu vou ver qual é o que eu vou fazer e coloco na legenda, tá bom?